O Via Justiça de hoje discute a instalação da Comissão da Verdade, que vai apurar violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988 no Brasil. Outro tema do programa, a Lei de Acesso a Informações Públicas, que acaba com o sigilo eterno de documentos de Estado. Nossos convidados, Tatiana Ribeiro de Souza, coordenadora do Comitê GEDIMP pela Memória, Verdade e Justiça, mestre em Ciências Sociais e doutoranda em Direito Internacional pela PUC-MG, professora de Direito Internacional e Direito Constitucional do Centro Universitário Newton Paiva de Belo Horizonte, e o juiz Marcelo Cavalcante Piragibe, da Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Juiz de Fora. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A presidente Dilma Rousseff sancionou no dia 18 de novembro a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade e a Lei Geral de Acesso à Informação Pública como direito humano fundamental. Nesse sentido, o senhor e a senhora consideram que as duas leis representam uma conquista da cidadania e um fortalecimento da democracia? Primeiro, pergunto para o senhor, doutor Marcelo. Evidentemente foi uma evolução, um ganho para a democracia e para a sociedade. Embora o Brasil tenha sido um dos últimos a promulgar uma lei nesse sentido. Os países vizinhos já tinham elaborado isso. Na realidade, eu acho que foi também uma costura política que vem sendo feita desde um bom tempo, né? A própria presidência Dilma já tinha participado intensamente desse processo. Ela foi uma das que também sofreu desse processo de ditadura e por isso agora fomos contemplados agora com dias, né, dessas duas importantes leis do Brasil. E a senhora, professora Tatiana, o que tem a dizer? Eu acho que é um momento histórico que o Brasil está vivendo e estive presente na cerimônia de sanção dessas duas leis lá em Brasília e acho que, além de um momento histórico, foi um momento muito emocionante, onde os parentes das vítimas, dos mortos e desaparecidos durante o período de ditadura civil-militar no Brasil essaram presentes e eles, na verdade, se organizaram já há muitos anos, né, em busca de uma resposta a essa negligência do Estado em oferecer informações durante tanto tempo. A Lei Geral de Acesso à Informação Pública regulamenta 3 importantes dispositivos da Constituição Federal. Veja. Inciso 33 do artigo 5º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 3º do artigo 37. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e às informações sobre atos de governo. Parágrafo 2º do artigo 216. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos delas necessitem. É bom observar que a informação de caráter sigiloso já havia sido regulamentada pela Lei 11.111 de 2005, porém de forma restritiva se comparada à nova lei. Doutor Marcelo, o que o senhor disse dessa Lei de Acesso à Informação Geral agora em vigor? Se apontava algumas falhas em relação à Lei 11.111, que, por exemplo, lá poderia ser revalidada o mesmo período indefinidamente. Agora eles colocaram um parâmetro, né? O máximo 25 anos, existem parâmetros para todos os tipos de sigilo ultra secreto, etc. E até o máximo que pode é 100 anos, que eu acho que é para a questão de pessoal, né? Eu acho que foi um avanço e consertar algumas falhas que apontavam essa questão restritiva, inclusive na Lei 11.111. A senhora ficou satisfeita com a Lei Geral de Acesso à Informação, professora Tatiana? Olha, fiquei muito, Carlos. Eu acho que são duas leis de natureza muito distintas. Uma delas, como vocês demonstraram aqui, né, na leitura ali dos artigos, regulamenta a Constituição Federal. Ou seja, ela oferece a possibilidade de implementar essas garantias fundamentais, como acesso à informação, a exigência de uma resposta no prazo da lei. Então, essa lei vem dar o prazo que hoje é de 20 dias até 20 dias. Então, isso permite que o cidadão tenha acesso às informações públicas.
O grande avanço é no sentido exatamente, o doutor Marcelo aqui salientou, de reduzir esse prazo. O prazo anterior, o prazo máximo era de 30 anos, mas ele podia ser renovado indefinidamente. Hoje, para informação ultra secreta, o prazo é de 25 anos, né? Foram classificadas as informações como ultra secretas, secretas e reservadas, e os prazos são respectivamente 25 anos, 15 anos e 5 anos. E essa de 25 anos é a que pode ser renovada por mais um período de 25 anos, ou seja, as informações secretas, as ultra secretas, poderiam ser sigilosas até um prazo máximo de 50 anos. Essa de 100 anos só no que diz respeito a questões pessoais, né, que poderiam violar a honra, a intimidade das pessoas, que é também uma garantia constitucional. O Brasil segue a trajetória de outros países latino-americanos que também já instalaram comissões semelhantes, comissões de verdade. Só que o Brasil não pretende punir os responsáveis pelos abusos cometidos, como aconteceu na Argentina, por exemplo. Esta decisão está correta, doutor Marcelo? Isso já foi discutido pelo Supremo ano passado, que houve muita polêmica se a lei de anistia valia ou não para questões relativas à tortura, etc. O Supremo, eu acho que por questão de estabilidade das relações sociais, segurança jurídica, etc., optou por fazer que se a lei de anistia continuasse a vigir. Inclusive porque eles acreditavam que a própria Ordem dos Advogados, que foi quem ingressou com a ação no Supremo, teria apoiado aquele arranjo que foi feito na época em que foi promulgada a lei de anistia. Essa é uma questão de política. Outros países optaram por perseguir e punir os que cometeram esses atos da ditadura, como foi o caso do Chile, Argentina, etc., né? É uma questão de opção política, né? E a opinião da senhora, professora? Bom, eu acho que essas questões têm que não apenas serem trazidas à luz, né? A verdade tem que ser revelada, que é o que se busca com a Comissão da Verdade, mas eu defendo também a responsabilização criminal pelos crimes cometidos pelo Estado. E a questão da interpretação do Supremo Tribunal Federal à lei de anistia, na verdade, o que se buscava era uma interpretação à luz da nossa Constituição. Porque quando se estabelece a impossibilidade de punir os crimes conexos também, o que se vem fazendo no Brasil é interpretando que a tortura é um crime conexo aos crimes políticos, enquanto, na verdade, a tortura foi um crime cometido pelo Estado, por meio dos seus agentes. Então, ele, na verdade, não é um crime conexo aos crimes políticos, ele é um crime cometido pelo próprio Estado. Então, ele é um crime cometido pelo regime, ele não estaria abrangido pela lei de anistia. Então, a discussão era essa, se a interpretação que vem sendo dada é uma interpretação correta. E essa lei, que é a lei que cria a Comissão da Verdade, é uma lei que tenta justamente resgatar a possibilidade de trazer a verdade para, posteriormente, se buscar uma responsabilização. Eu gostaria que o senhor fizesse a tréplica. Não, pelo que eu li, primeiro, essa lei ela não prevê punição. Pelo que eu li, ela não tem intuito punitivo, ela tem intuito de buscar a verdade, resgatar a verdade. Eu estava fazendo uma analogia até com a questão da psicanálise, que é importante a gente trazer à tona o que de fato ocorreu. Porque dizem que quem faz história é quem vence. Naquela época que a ditadura estava impondo uma verdade que talvez não seja a que a gente quer. Até porque muitos dos crimes poderiam estar prescritos, né? Embora haja corrente que entenda que são crimes imprescritíveis, etc. A própria Constituição, que é de 88, posterior, muitas vezes esse fato prevê a imprescritibilidade de algum desses fatos. Eu acho que deve ter uma questão de ponderação. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.